Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 13, verso de 30 a 33. Números, capítulo 13, versículos de 30 a 33. Nós meditaremos sobre o seguinte tema: vencendo o complexo de inferioridade. Diz assim a palavra de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vencendo o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, como outros complexos, acabam por revelar padrões comportamentais internos que fazem com que as pessoas tenham uma percepção equivocada da realidade. A pessoa que possui complexo de inferioridade, ela se acha menor do que os outros, ela se acha menos capaz, ela se acha indigna de felicidade, de prosperidade, de sucesso, e muitas vezes esse comportamento tem raízes na sua infância. Geralmente essas pessoas foram crianças extremamente censuradas por seus pais, reprimidas por seus pais, sofrendo violência psicológica, ouviam frases agressivas, frases tais como: você nunca será ninguém na sua vida, você não sabe fazer nada direito, você não conseguirá nada, você é um zero à esquerda. E essas pessoas acabaram por internalizar esta ideia, este conceito, e pensaram e pensam que sua vida deve ser pautada por esses padrões. Mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos tomar muito cuidado com isso, com a nossa autopercepção. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 27, a Bíblia nos diz assim: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a sua autopercepção, assim como você se imagina, assim você é. Se você se imaginar menor, fracassado, incapaz, indigno, assim você será na realidade. Assim você será na sua vida, no seu dia a dia, porque a sua autopercepção acaba por ditar a forma com que você vai lidar com as questões existenciais, as questões do seu dia a dia, os seus problemas, os seus conflitos. E no texto que nós acabamos de ler acerca de Israel, você percebe o complexo de inferioridade nos 10 espias. Eles foram uma terra mais forte, eles eram mais altos e eles se viram como gafanhotos, menores, inferiores, pequenos. E já diz a psicologia esportiva que se você entra num jogo já pensando na derrota, a tendência de você perder é enorme, porque você já entra derrotado, você já entra pensando nas consequências negativas. Isso vai abalar, inclusive, o seu andamento, o seu bom desenvolvimento. Precisamos entender que Deus tem uma outra visão de nós. O complexo de inferioridade só será vencido se nós passarmos a nos vermos não na nossa ótica, não no nosso prisma, mas sobre o olhar de Deus. Diversos personagens da Bíblia também enfrentaram esses padrões. Moisés era gago. Quando Deus o convoca para liderar o povo, libertar o povo da escravidão do Egito, ele diz: Senhor, eu sou pesado de língua. E ele achava que isso era um empecilho para que ele fosse usado por Deus em sua obra. Não foi. Deus usou Moisés poderosamente em suas mãos, porque ele capacita todos aqueles que chama, independente de sua autopercepção. Jeremias se achava inferior, pequeno, menor, muito jovem. Quando Deus chama ele, Senhor, eu sou apenas um menino. Deus disse: vai, eu colocarei a palavra na sua boca. Gideão, chamado por Deus para libertar o povo de Israel,
da escravidão dos midianitas, em Juízes capítulo 6, o anjo chega para Gideão e diz o seguinte: Deus é contigo, varão valoroso. Ele, se Deus é comigo, por que acontecem tantas coisas ruins comigo? No verso 14 ele diz o seguinte: então se virou o Senhor para ele e diz: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Esta era a percepção que Gideão tinha de si mesmo. Ele era o menor, o menos qualificado, mas Deus vai utilizá-lo com 300 homens e ele vai libertar o povo, porque o poder está em Deus e não em nós. Quando temos a percepção correta, vencemos nossos complexos, vencemos padrões comportamentais que nos impedem de servir a Deus de forma plena. Me recordo que Timóteo era tímido e Paulo tem todo um esforço de fazer com que ele vencesse sua timidez e pudesse pregar a palavra com intrepidez, com coragem, com ousadia. E Paulo chega a dizer: Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, de timidez. Pelo contrário, de fortaleza, firmeza e verdade. Talvez você seja tímido. Talvez você se ache incapaz, menor, inferior. Talvez você fique como Moisés, colocando dificuldades para servir a Deus em uma percepção distorcida sua, em uma limitação que você tem. Abandone esta visão de inferioridade. Deus quer te usar porque Ele te ama, do jeito que você é. Deus vai te usar na sua obra. Deus vai te usar para abençoar as pessoas. Deus tem uma visão muito diferente, porque Ele vê você como uma criação dEle. Ele vê você como uma obra-prima da criação, como uma coroa da criação dEle. Não se veja como menor, você não é inferior a ninguém. Não se veja como incapaz. Deus te capacitou para fazer algo. Não se veja, não se diminua, não se deprecie. Você é valoroso. No Salmo 8, a Bíblia falando sobre o homem nos diz: pouco menor o fizeste que os anjos. Esta é a percepção que a Bíblia tem de nós. Então não se deixe diminuir. Neste dia, rompa com os complexos que você tem. Vença, porque você não é melhor nem pior do que ninguém. Jesus nos chama para sermos diferentes. Que Deus nos abençoe, que você possa ser um instrumento de graça nas mãos do nosso Deus.